Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 36 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 4 de agosto. Vamos direto aos destaques da edição de hoje. Atenção, caso Miguel. O assassinato do menino morto pela própria mãe completa uma semana. O corpo ainda não foi localizado. Vamos até o litoral norte. Olá, Lucas Abate. Oi, bom dia, André, e a todos que nos acompanham. Uma semana da morte do menino e, consequentemente, das buscas que prosseguem aqui no litoral norte. Agora, pela manhã, os bombeiros percorreram toda a região da praia novamente, de Tramandaí até Torres. Nada foi encontrado. E à tarde, André, a tendência é de que as buscas sigam por terra. Inclusive, nessa região um pouco mais atrás aqui do rio Tramandaí, que seria um ponto mais próximo, cerca de 500 metros da pousada onde tudo aconteceu. Além das buscas, André, vamos atualizar as informações da investigação. Tem novas imagens do caderno do menino, recados, cartas que foram escritas pela mãe e também imagens exclusivas da pousada onde a Yasmin, a Bruna e o Miguel moraram até o dia 15 de julho. É daqui a pouco no SBT Rio Grande. Bom, em seguida, aquele caderno ali é um absurdo, né? A mãe, ao invés de ensinar caligrafia para o filho, fazia o filho repetir na página da direita, né, as frases que ela escrevia. Eu sou um idiota. Bom, daqui a pouco voltamos a falar sobre este caso do menino Miguel. Agora, nosso destaque vem da Serra. Secretária de Educação de Gravataí encontrada morta em Gramado. Ela e o marido estavam no motorhome da família. Vamos até Gramado, onde está o Guilherme Fadanelli, com o destaque ao vivo. Fadanelli. Oi, André, bom dia a todos. Pois é, Sônia Oliveira e o marido dela, Ricardo Abreu, foram encontrados mortos dentro de um motorhome que estava estacionado em um camping aqui de Gramado. A polícia suspeita que eles tenham morrido por causa da inalação de gás. O veículo estava todo fechado. Agora à tarde, o motorhome vai passar por perício, que deve ajudar nessas investigações. Daqui a pouquinho eu volto para contar essa história completa. Obrigado, Fadanelli. Vamos direto agora a Gravataí, onde está o colega Guilherme Roquete. Acontece nesse momento, vai ser realizada a cerimônia de despedida da secretária e do marido dela em Gravataí. O Roquete tem os detalhes, né, Guilherme? Exatamente, André. Bom dia a todos. A gente fala ao vivo aqui da frente da Prefeitura de Gravataí, onde inclusive um toldo foi montado aqui no meio da rua para que as pessoas possam se aproximar. Daqui a pouco mais, a partir da 1h30 da tarde, começa então o velório da secretária Sônia, ela que era uma pessoa bastante querida e bastante conhecida aqui no município, sendo inclusive filha do ex-prefeito da cidade, também ex-deputado Dorival Oliveira, que inclusive dá nome aqui para uma das avenidas principais daqui da cidade. E daqui a pouco a gente conta todos os detalhes e inclusive, André, essa poderia ser a primeira viagem em que o casal fazia com esse motorhome. Algo que a gente chama atenção, principalmente nesses dias de frio, né? O uso de gás, o uso de equipamentos. Não sei se nós vamos conseguir falar hoje a respeito de uso de lençol elétrico também. São cuidados, são equipamentos usados no inverno para se proteger do frio, ao mesmo tempo podem se tornar, né, aí um perigo, né, da vida das pessoas. Daqui a pouco, então, trazemos outros destaques a respeito da morte da secretária de Educação de Gravataí e o marido dela, encontrados mortos dentro do motorhome em Gramado. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Coloca a sirene aí, 11h39 agora. Já está atrás das grades o terceiro suspeito de dar um prejuízo de 200 mil reais a um comerciante em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Uma loja foi arrombada e diversos produtos eletrônicos e até semijoias foram levadas pelos criminosos. Direto da redação, ele, Glauco Paza. Bom dia, Glauco. Com esse destaque, Glauco. Bom dia, André. Bom dia a todos. Detalhe, eles gostam de atuar cedinho. Eles madrugam para cometer esse tipo de crime aí. Antes das 8 horas da manhã aconteceu este caso que foi registrado pelas câmeras de segurança. 4 criminosos chegam num prédio comercial no centro de Novo Hamburgo. Aliás, eles estavam bem vestidos, se passavam por prestadores de serviço de uma empresa de internet. Mas eles queriam mesmo era furtar no local. Eles são flagrados, inclusive, pelas câmeras de segurança, saindo do prédio com as sacolas cheias de equipamentos eletrônicos, semijoias, um prejuízo de 200 mil reais para o proprietário que ainda tenta se restabelecer. Pouca coisa foi recuperada.
2 suspeitos já estavam presos. O crime ocorreu no dia 27 de fevereiro. Um terceiro havia sido identificado pela polícia e estava foragido em Candelária. Antes de ser capturado, ele se apresentou. Agora, detalhe, ainda falta mais um homem que aparece de boné. Quem tiver alguma informação pode repassar para a polícia, porque segue a busca para botar todo mundo atrás das grades, André. Agora, eles se apresentam, pelo que a gente percebe, ali na recepção, se apresentam para o segurança, né, Glauco? Tem e aqui, ó, crachá. Olha aí, ó. André, olha o detalhe. Ele se apresentando. Agora, eu não sei se aí eles foram liberados e eles saem com as sacolas cheias. Quer dizer, se apresentaram como Prestadores de serviços, né? Isso. Bem Exatamente. vestidos, de Aliás, máscara, tem que ter boné. muito Não. cuidado com isso aí, né, André? E tudo assim, ó, tudo com radinho e telefone, né? Também para disfarçar Falam e não ter ao que... celular. Aí vai disfarçando, né? Exatamente. Vai Vão disfarçando. engambelando. E falando assim, eu tenho que fazer aquela instalação, né? Enquanto isso, o rapaz vai fazendo o serviço. Quer dizer, tudo teatro para disfarçar, né, Glauco? Sem dúvida nenhuma. É sempre ter atenção, olha aqui, ó, tem que ter atenção redobrada nessa questão dos prestadores de serviço, mas olha, é difícil. Neste caso, eles estavam vestidos, estavam com um crachá, como se fossem realmente prestadores de serviço. Que barbaridade. Aí entra o segundo, aí eles vão se apresentando. Isso que tem câmeras de segurança ali, ó. Tem câmera de segurança, a gente pode ver ali junto à recepção. Aí entram mais 2. Todo mundo no telefone, né? Telefone, e aí chaveou a porta, hein? E ainda ele chaveou a porta. E na hora da saída eles largam no chão, eu não sei o que largaram. Olha aí, ó, sacolas cheias, tem um que larga um bolinho de papel, não sei, eu quero só ver esse aí, ó. Ó, o que ele largou será ali no chão, hein? O que ele largou ali no chão? Não sei. Realmente não dá para identificar. Mas aí, muito rapidamente, eles entram. Agora, eles entraram nessa loja, estava vazia. É uma loja que fica dentro desse prédio, Novo Hamburgo, né? Eles se apresentaram e foram em direção a essa loja. Mas tinha alguém, será, né? Dentro dessa loja, onde eles fizeram todo esse rumo. Tem isso também, né? A gente não sabe esse detalhe. Uma coisa que eles fizeram, isso já está comprovado, é que eles renderam o porteiro, tá? Depois, nessas imagens não aparecem aí, eles renderam o porteiro, amarraram o porteiro e aí tiveram acesso, então, a essa loja. Tá. Não foi tão fácil assim. Eu achei que eles tivessem se apresentado e ido em direção à loja e o porteiro ali. Não, eles amarraram e largaram um pano, né? Fiquei curioso para saber o que seria aquele pano ali. Nós tentamos falar com o empresário, mas logicamente ele com medo de represálias e abalado também, né? É aquilo que a gente fala, nesse período de pandemia ainda por cima, Glauco, as pessoas estão com dificuldade de manter seu negócio, né? Com toda a dificuldade possível. O cara já sai, por exemplo, já nem abre muitas vezes o comércio na rua, como esse, que tem semijoias e tal, para não chamar atenção. Aí coloca dentro do prédio, que é mais seguro, mais tranquilo. E mesmo assim os criminosos conseguem roubar quase 200 mil reais, Glauco. 200 mil reais vai ser muito difícil para o comerciante se restabelecer desse prejuízo todo, né? E lembrando que este criminoso que aparece de boné ainda está foragido, a polícia está atrás dele. E tem um telefone, né, que foi colocado à disposição. Existe um telefone aqui que a gente pode repassar, 999 13 3694. Este é o telefone de contato para as pessoas fazerem denúncias de forma anônima para a polícia. Tá ali o telefone, 99913-3694, código 51, quem puder ajudar, porque muitas vezes são pessoas que já têm essa prática, né? O modus operandi, né? Como se diz na linguagem policial, ela é esta. Daqui a pouco já tem outras pessoas... E o próprio repasse, né, André? Eles vão tentar repassar, logicamente, isso aí para alguém. Então, se alguém souber de alguma informação, pode repassar. Outros proprietários de comércio, né? Daqui a pouco, amanhã aparece um deles lá. Então tá aí a imagem, quem quiser e quem puder, colabora aí com a polícia. Tá aí o telefone na tela. Muito bem, agora faltando 15 minutos para o meio-dia. 15 minutos para o meio-dia hoje, quarta-feira, faz 7 dias que o pequeno Miguel Rodrigues, de 7 anos, foi vítima de uma crueldade sem tamanho. Isso é o mínimo que a gente pode falar. Lembrando que o menino desapareceu no litoral norte depois que a mãe, né, dopou a criança e confessou à polícia ter jogado o filho no rio Tramandaí. Ela e a namorada estão presas por causa deste crime. O SBT teve acesso exclusivo ao local onde elas viviam com o menino antes de se mudarem para Imbé, onde o Miguel foi morto. Lucas Abate esclarece pra gente. Onde fica este apartamento? O que a polícia conseguiu identificar neste apartamento, Lucas?
Olha, André, fica pertinho daqui, pertinho da pousada onde o menino viveu os seus últimos dias, na praia de Santa Terezinha, que também pertence ao município de Imbé. A nossa equipe teve acesso com exclusividade ao local, André. Inclusive, é a pousada, é o condomínio onde foram gravadas aquelas imagens do menino Miguel, dentro de um guarda-roupa, sendo o tempo todo ameaçado, amedrontado pela madrasta Bruna. E a nossa equipe, a colega Lu Coman, ontem à tarde esteve por aqui junto com sua equipe e conseguiu chegar, ter acesso a esse armário, André. E olha só, era nesse armário que o menino era mantido, preso, por vezes acorrentado e xingado. E uma informação que a gente acaba de apurar, junto com a polícia, acabei de sair aqui da Delegacia de Polícia de Imbé. Ontem à noite, a perícia esteve nesse local, ficou até por volta da 1h30 da madrugada, André. E no armário encontraram um cheiro forte de urina, indicando que o menino acabava urinando, fazendo suas necessidades dentro do próprio armário. Cabelos, o que indica agressões, e também migalhas de comida, resto de comida, indicando que esse menino até mesmo se alimentava dentro do armário. Foram essas informações que a gente obteve há pouco aqui na Delegacia de Polícia de Imbé. 11h47, estamos contando aí, cada dia que passa, mais detalhes cruéis, coisas absurdas, gente, absurdas com relação à vida desse menino. Lembrando que este é o armário onde o Miguel, ele era trancado, ele era torturado, onde ele passava fome, onde ele passava frio. Não é o apartamento onde ele morreu, a pousada onde ele morreu. Este é o local onde elas moravam e no balneário de Santa Terezinha, muito próximo aonde elas estavam morando até agora. Mas desde quando elas estavam morando no Imbé, hein, Lucas? Olha, André, por volta de abril, em abril até então elas moravam um tempo em Paraí, no interior do Rio Grande do Sul, viveram em Porto Alegre, no bairro Restinga, junto com a mãe da Bruna, e por volta de abril vieram até Imbé, segundo a gente apurou e até a polícia acabou confirmando essa informação, elas foram trazidas por uma pessoa, um homem que estava ajudando a Yasmin, que inclusive conseguiu um emprego para ela, mas ela acabou perdendo esse emprego. É uma situação que não está 100% esclarecida ainda. Mas de abril até o dia 15 de julho, André, até o dia 14, na verdade, elas permaneceram nessa primeira pousada. E depois, no dia 15, fizeram a mudança para a segunda pousada, que foi onde o menino foi morto. Bom, então elas estavam nessa segunda pousada menos de um mês, correto? Desde o dia 15 de julho, há cerca de 15 dias, então, já que o crime aconteceu entre 28 e 29. Porque eu estou tentando fazer uma relação desde quando essa criança vinha passando por tortura. Né? Então, se ela era torturada nesta casa, na primeira moradia, né? Nesse condomínio, no balneário de Santa Terezinha, no mínimo, né? Há 15 dias ela vinha sendo torturada, vinha sofrendo. E é isso que a polícia também investiga. E nós tivemos acesso, daqui a pouco nós vamos mostrar. O que faz uma mãe com um filho de 7 anos, né, aprendendo em plena pandemia, aprendendo a ler, aprendendo a escrever? A gente vai mostrar daqui a pouco, gente, um caderno da tortura. Olha, algo absurdo que faziam com esta criança. Se foi a Bruna, se foi a própria mãe, isso também vai ser esclarecido. Mas as duas, por tudo que se indica, faziam tudo muito combinado. Então, o mais incrível disso é que já estava a documentação encaminhada para encaminhar o menino para ter a proteção da avó. Inclusive, na quarta-feira passada, quando ele foi morto, a Yasmin, que é a mãe do Miguel, entregou o que faltava de documentação para a justiça. Mesmo assim, continuavam torturando esse garoto. Glauco, é assustador aquele caderno, quando a mãe, que a gente imagina, vai ensinar a caligrafia, vai ensinar a escrever, eram palavras de tortura. Tortura, o menino tinha que repetir palavras de tortura. Que absurdo, André, que absurdo. O diário dos horrores, o que essa criança sofreu. Eu consegui ter acesso a essas imagens que a nossa produção conseguiu, que o Lucas repassou também. Cada vez que eu leio aquilo,
me dá um sentimento de tanta tristeza, de tanta descrença no ser humano, porque Daí o caderno. não é mãe, não pode ser mãe. Olha o que está escrito aí. Eu sou idiota. Quando que você vai pedir para uma criança, para o próprio filho escrever algo nesse sentido? Isso é o pior dos castigos que pode haver. Se é que castigo realmente corrige alguma coisa, isso é outra discussão. Mas olha só o que está escrito. Isso é a tradução da violência, André. Bom, então pelo que a gente entende, Glauco, aqui do lado esquerdo era o que a mãe ou a Bruna escreviam e aqui na direita era o que ele tinha que repetir, né? Escrevendo com a própria letra, com o próprio punho, não é, Lucas? Isso mesmo, André. E várias vezes a mesma mensagem, esse mesmo recado. Eu sou um inútil, eu sou ladrão, eu sou um idiota, eu não mereço a mamãe que eu tenho. Várias e várias vezes, André, ele tinha que escrever isso. A gente há pouco estava na delegacia, olhamos, vimos pessoalmente esse caderno, a inspetora folheando e mostrando pra gente. É um caderno que era da aula do Miguel, mas apenas as primeiras páginas estavam preenchidas e a parte mais final com várias folhas com essa mesma mensagem escrita. Não. Até uma referência sobre o ponto da mensagem, daquela que ele escreve, né? Que ele é obrigado a escrever, eu sou ladrão. Sabe por que era isso, André? Porque ele tinha intolerância à lactose. O delegado falou no primeiro dia, e elas não compravam nenhum produto que fosse para que não tivesse lactose. E muitas vezes o menino pedia comida na rua e a mãe acusava ele de ser ladrão. Ou seja, André, ele pedia, ele pegava comida por ter fome, por ter intolerância à lactose, e a mãe fazia ele escrever que era ladrão. 11 horas e 53 minutos, o SBT está mostrando aqui o caderno dos horrores, o caderno da tortura. Percebam o que faziam com esse menino. Do lado esquerdo, as frases de terror. Eu sou um idiota. Não mereço a mamãe que eu tenho. Eu sou ladrão. Explicou agora o Lucas o porquê dessa frase. Eu sou ruim, eu sou cruel, eu sou malvado. Eu não presto, eu não sei valorizar ninguém, eu sou um filho horrível. Na página da direita ele precisava copiar como se fosse uma aula de caligrafia. Agora, vocês perceberam na letra dele? A letra dele, a perfeição com que ele tinha, porque a gente consegue sim pela escrita, eu não sou um especialista, mas pela escrita, quem conhece, sabe o quanto, né? Muitas coisas se revelam através da escrita. E a gente percebe que era uma criança que ele caprichava. Ele escrevia, mesmo copiando esses horrores, o capricho dele, que ele tinha, gente. Esse menino queria amor da mãe e que, pelo que se vê, pelo que se sabe, até teve até algum tempo atrás, mas depois uma sessão de horrores. Lucas, explica pra gente, até ontem a polícia tinha, digamos assim, convicção de que o corpo dele de fato tinha sido jogado no Rio Tramandaí. O próprio delegado disse pra gente que foi encontrada a mala aonde as duas alegam ter colocado o corpo do menino Miguel. A polícia segue com esta tese, apesar que naquele dia o delegado disse pra gente da possibilidade de que nada estava descartado. Mas um indicativo importante é que a mala foi encontrada numa lixeira próximo ao local onde elas disseram que teriam jogado o corpo dele no Rio Tramandaí. Mas a polícia também está olhando para outras direções, não é mesmo, Lucas? É a principal hipótese ainda, André, de que o corpo do menino foi deixado no Rio Tramandaí. E a gente vai lembrar, semana passada o mar estava em ressaca, o nível do rio estava até acima de onde eu falo nesse momento, e o mar recuou, então se tem uma possibilidade muito grande de que o corpo tenha sido puxado para dentro do mar, e hoje pela manhã os bombeiros percorreram novamente toda a orla. Só que, André, a gente está no ponto, e eu vou localizar quem conhece aqui a região, da minha frente eu estou olhando para a ponte que divide Imbé e Tramandaí, e eu estou do lado de Imbé agora, e essa margem aqui, André, é a parte mais final ou inicial do rio Tramandaí, parte mais distante do mar. Para trás é aquela região das lagoas, e essa margem aqui, André, que é areia, é a cerca de 500 metros da casa, da pousada onde o menino vivia. Isso foi dito pelos bombeiros que estão coordenando as buscas. Ontem à tarde, pela primeira vez,
eles iniciaram as buscas por terra. Nesse ponto aqui, André, vasculharam por uma parte, agora à tarde a tendência é de que eles vão retornar para cá. A única dificuldade é a questão do tempo, tem bastante neblina, está nublado por aqui, eles estão com dificuldade de fazer sobrevoo, mas essa é uma área que vai ser vasculhada ao longo da tarde e também nos próximos dias, já que é uma região muito próxima à pousada onde o menino foi morto. E tem um detalhe também que a gente observa, Lucas, se o teu cinegrafista puder nos mostrar mais uma vez ali do teu lado esquerdo, tá? Para ti, lado esquerdo, direito para nós, a gente observa que há muito junco, né? Que são aquelas plantas que elas vêm de dentro da água, precisam de muita umidade. Está aqui, ó, uma quantidade de plantas ribeirinhas e essas plantas também podem esconder ou segurar o corpo do menino, né? Olha aí, a gente percebe que isso está toda a beira da água, né? Toda essa margem que é uma parte mais profundo, digamos assim. Profundo, eu digo, indo pelas laterais. Então é aí que está sendo feito também a varredura, não só na beira, mas dentro desta mata aí, para ver se tem algum indício, algo que indique que possa ser encontrado o corpo do menino Miguel. A gente segue falando daqui a pouco, o Lucas também vai pegar algumas informações de agora, de como está sendo feita essa busca, e em seguida a gente traz outros detalhes. Combinado, Lucas? Combinado, André. Até já, então. Muito bem, 11 horas e 57 minutos. Aí, o menininho, olha a carinha dele, gente. Um menino de 7 anos de idade, que deveria ter o dobro do peso, tá? Deveria ter o dobro, tinha 15 quilos. Os olhos dele, percebam as marcas profundas. Olheiras, uma criança de olheiras. Aí, claro, agora olhando o quarto da tortura, né? O armário do desespero e do horror. Uma criança que ficava ali dentro. Olha aí o armário, gente. Só nossa equipe gravou ontem na pousada onde eles moravam, né? Anteriormente, cerca de um mês atrás. E neste armário, as sessões de tortura, né? Era o quarto da tortura, o armário do castigo. E o que é aquele caderno? Um diário de horrores. Diário de horrores. O caderno em que, ao invés de se ensinar caligrafia, de como escrever, de como ensinar palavras doces e amorosas, faziam isso com ele. Ele tinha que repetir horrores. Horrores. Daqui a pouco nós voltamos a falar sobre o caso do menino Miguel. Um detalhe, gente, um detalhe. Vocês lembram que na semana passada, desde o primeiro dia, nós falamos que o caso do Miguel tinha uma semelhança muito grande com os casos do menino Bernardo, lá de Três Passos, e com o menino Rafael, aqui da cidade de Planalto? Pois é, aí os três na tela. Os três na tela. Aqui o Rafael, da cidade de Planalto. Aqui o menino Miguel, aqui o outro anjinho, o Bernardo. Pois agora, a mãe e a companheira dela, no caso a Yasmin, que é a mãe do Miguel, elas foram levadas, transferidas para a penitenciária aqui de Guaíba. E sabe aonde é que elas estão? Estão juntas com a mãe do Rafael, a Alexandra Dolgokenski, né? E com a madrasta do menino Bernardo, que é a Graciele, né? A Graciele, né? A Graciele. Pois estão todas juntas. Estão todas juntas. Daqui a pouco voltamos a falar sobre este caso. E agora, atenção, faltando 1 minuto para o meio-dia. A secretária de Educação de Gravataí foi encontrada morta no município de Gramado, na Serra Gaúcha. Ela e o marido estavam dentro do motorhome da família. O desaparecimento do casal foi comunicado à polícia no sábado, mas os corpos só foram encontrados no final da tarde de ontem. O que aconteceu com eles? Por isso, vamos até Gravataí? Não, vamos à Serra primeiro? Vamos à Serra, vamos a Gramado conversar com o colega Guilherme Fadanelli, que vai atualizar pra gente o que aconteceu, Guilherme. Oi, André, eu estou aqui em frente ao camping onde os corpos foram encontrados. O casal, Sônia Oliveira e Ricardo Abreu, veio aqui para Gramado até para aproveitar o feriadão, já que segunda-feira era feriado em Gravataí. Eles ficaram com o motorhome aqui nesse camping, que fica um pouquinho afastado do centro da cidade. E segundo algumas pessoas com quem eu conversei agora de manhã, desde segunda-feira que o pessoal aqui começou a notar que o casal não saía de dentro do motorhome. Isso, claro, causou um estranhamento, mas ainda assim ninguém perturbou, né, o casal, ninguém bateu lá no motorhome. E o que aconteceu, André, é que ontem familiares, amigos do casal entraram em contato com a Brigada Militar aqui de Gramado, informando então que, além do desaparecimento, eles não respondiam mensagens,
nem ligações telefônicas, então isso deixou eles muito apreensivos. A Brigada Militar veio até aqui ao camping por volta das 6 horas da tarde e encontrou tudo fechado. Mas pela janela foi possível ver o corpo da Sônia estendido ali numa espécie de corredor, né, André, que tem dentro do motorhome ali. Com essa visão ali do corpo, então a Brigada Militar chamou a Polícia Civil, que chegou logo depois aqui ao local e ordenou então que o motorhome fosse arrombado. Quando eles arrombaram, encontraram então o corpo da Sônia no corredor e do marido dela, o Ricardo, estendido na cama. A principal suspeita, André, é que eles tenham inalado gás de cozinha e que por isso, então, eles teriam acabado morrendo por causa dessa inalação. Todas as janelas estavam fechadas, não tinha nenhuma saída de ar. A polícia, inclusive, encontrou o aquecedor de gás ligado ainda no motorhome. E a perícia ainda não fez essa análise mais criteriosa, mas a primeira informação passada pela Polícia Civil é que o botijão de gás estava vazio. Dentro do motorhome, eu pedi para o delegado se tinha algum cheiro de gás ainda, ele disse que não sentiu o cheiro de gás, porém, dentro do motorhome, o que impregnava mesmo era o cheiro dos corpos, já que estavam em estágio de decomposição. Por isso, o delegado, inclusive, acredita que as mortes possam ter ocorrido entre a noite de sábado e, no máximo, a madrugada de segunda-feira. Agora, o motorhome foi retirado daqui, André, ele está no pátio da Polícia Civil, aqui de Gramado, e agora, no início da tarde, peritos devem fazer, então, todo um trabalho em cima do veículo para tentar, então, identificar o que poderia ter causado essa morte. Vamos ouvir agora o que o delegado nos falou sobre as investigações. Não foram encontrados sinais externos, né, de violência física nos corpos, tá? E tampouco nós encontramos o ambiente desorganizado, falta de objetos de valor, estava tudo dentro do motorhome, né? Dinheiro, documentos, objetos, enfim, joias, nada em princípio foi levado, o que num primeiro momento afasta essa possibilidade de um crime patrimonial no latrocínio. Muito bem, 12:03. Para quem está chegando, a secretária de Educação do município de Gravataí, tá aí, a secretária Sônia, foi encontrada morta junto com o marido dentro do motorhome da família. Coloca na tela o motorhome. Mostra aí pra gente. Vamos mostrar o motorhome onde os dois foram encontrados mortos. Tá aí a imagem do motorhome, é esse aqui, ó. É esse motorhome. Agora saiu a imagem, em seguida a gente vai mostrar. Aqui, ó. Tá aqui a imagem do motorhome. A suspeita da polícia é que tenha vazado gás, vazamento de gás, porque todo o trailer, todo o motorhome estava fechado. André, o que é isso aqui do lado? Isso aqui é um gerador de energia elétrica, né? Isso é movido a diesel, geralmente é a diesel, né? Isso aqui, pelo que eu entendi, estava ao lado deste motorhome. Se tem alguma ligação, somente a perícia vai poder indicar o que tem, se pode ter alguma relação ou não. A suspeita é de vazamento de gás. Vejam só o perigo. Estavam com o trailer, com o motorhome todo fechado. Se houve vazamento de gás, isso é questão de segundos. Por isso, grande risco, grande perigo, principalmente, Glauco, nesses dias de frio, onde as pessoas, para se aquecerem, né, usam, por exemplo, aquecedores a gás, ou mesmo podem ter usado o fogão, mas neste caso foi encontrado, inclusive ligado. Eu só não sei se estava ainda com chama ou se era gás que estava vazando, não sei em que condições foi encontrado, não sei se o Fadanelli tem como dizer isso para a gente, mas foi encontrado, né, acionado, não é mesmo, Fadanelli, o aquecedor dentro do motorhome. André, no momento que a Polícia Civil chegou aqui até o local, eles encontraram um aquecedor de gás ligado, mas o botijão, a princípio, já estava vazio, então não tinha gás ainda saindo, mas o aquecedor permanecia ligado. Ô André, essa questão do gás é muito séria, tanto que o gás, ele na forma natural, ele não tem cheiro, né? Ele é colocado um aroma justamente para as pessoas perceberem quando há um vazamento, quando o gás está escapando, enfim. Mas é preciso ter muito cuidado. Neste caso aí, a gente sabe que eles eram acostumados a fazer viagens, a sair de motorhome, enfim. É claro que a perícia vai apurar o que aconteceu, uma falha, de repente, no equipamento. Agora, é muito importante essa informação. Não havia sinais, né, de briga corporal, não havia sinais de que algo tivesse sido furtado. É claro que a perícia, então, vai apontar tudo isso, né, André? Muito bem, E o delegado também...
Oi, diga André, só para complementar, o delegado também analisa o fato de ter encontrado o corpo da Sônia já no meio, ali no corredor do motorhome, como talvez uma tentativa de que ela tenha percebido, mas não tenha conseguido abrir a porta ou uma janela do motorhome, ou seja, chegou tarde. É uma questão que também o delegado está avaliando. E só para pegar esse gancho aí do perigo do gás, né? Hoje de manhã, conversando com algumas pessoas que estão aqui no campo, eles me mostraram, inclusive, que se faz umas aberturas, inclusive no teto do veículo, para poder fazer essa saída de ar e não deixar as janelas abertas, principalmente à noite, porque é muito frio, né? Mas eles fazem essas saídas de ar justamente para evitar esse problema, um problema bem conhecido por quem tem motorhome. 12:06. A secretária de Educação de Gravataí, município aqui da região metropolitana, encontrada morta dentro do motorhome junto com o marido. A morte deve ter acontecido ainda no final de semana, mas os corpos só foram encontrados ontem. Nós conversamos, a nossa equipe, e por isso nós vamos agora ao vivo até Gravataí, em frente à prefeitura, onde acontece, portanto, nesse momento, a cerimônia de despedida deste casal. O Guilherme Roquette vai trazer informações, nós tivemos acesso, inclusive, conversamos com pessoas próximas e vai poder nos explicar um pouco, então, do que aconteceu. Guilherme Roquette. Pois é, André, a gente está falando aqui da frente da Prefeitura Municipal de Gravataí, onde aqui dentro, então, a portas fechadas, está acontecendo essa cerimônia de despedida da secretária Sônia. Ela que era uma pessoa muito querida, bastante conhecida aqui do município e, inclusive, filha do ex-deputado Dorival de Oliveira, que dá nome até a uma das avenidas principais aqui de Gravataí. André, destaque que vocês estavam falando aí da questão do motorhome. Essa, se não fosse a primeira, era uma das primeiras viagens em que o casal estava fazendo com o motorhome, de acordo com o que me contaram algumas pessoas próximas à própria secretária. Desde o ano passado, eles estavam construindo, então, esse veículo. Tu sabes que o motorhome é algo que precisa, né, de várias adaptações. Muitas vezes se pega um ônibus ou uma van e aí se passa para o processo, né, de realizar as adaptações dos móveis e todos os utensílios necessários. Pois bem, essa se não foi a primeira, conforme já nos disse uma dessas pessoas próximas a ela, foi uma das primeiras viagens, porque no ano passado a Sônia ela teve uma atuação muito grande na questão da política, já que ela era uma das fundadoras, ou participou também da fundação ainda do MDB aqui na cidade, esteve muito próxima sempre a todo o partido aqui que atualmente está aqui na prefeitura. E justamente por causa disso, André, ela não tinha conseguido sair, eles estavam ainda nesse processo. Ela estava passando então por um processo de aposentadoria, estava tentando então já reduzir um pouco a sua atividade, mas ainda enquanto secretária não podia se ausentar tanto do serviço. E por isso ainda não tinham conseguido viajar com tantas vezes assim, né, com o motorhome. André, aqui em Gravataí, a prefeitura decretou luto oficial de 3 dias e também não tem aula na cidade hoje, né? Algumas aulas presenciais, inclusive, já tinham sido retomadas, mas hoje não há aula em função, né, de que a Sônia Oliveira era a secretária de Educação aqui da cidade. Ô André, diga importante isso que o Guilherme fala. Eu tinha informação de que essas duas pessoas já teriam alguma experiência em viajar, mas ele aponta uma coisa bem importante aí. Por ser uma das primeiras viagens, sabe-se lá se o equipamento não estava bem preparado, se não havia experiência suficiente, né? Agora chamou a atenção o que o Guilherme Fadanelli falou e eu quero mostrar de novo o motorhome, né? Tem pessoas que sempre gostam de deixar alguma janela aberta, seja qual for a temperatura, e eu sou uma destas. Eu preciso que tenha uma janela aberta. Neste caso, a polícia chamou a atenção que o motorhome estava todo fechado. Aí vocês vão dizer, mas André, e ali em cima e a própria janela? Não, é isso que eu quero explicar. Aqui a janela do motorhome, isso é apenas um toldo. Essa parte que vocês estão vendo aqui, que parece uma janela aberta, não é uma janela. É um toldo de proteção. Por trás tem a janela que ela está, de acordo com a própria polícia, está fechada. André, mas em cima, não está aberto ali em cima um respirador? Isso aqui, pelo que a gente compreende aqui, deve ser uma antena. Deve ser uma antena. Então, ou foi aberto, talvez depois pela própria polícia, porque aqui a gente percebe na frente que está aberto. Talvez a própria polícia tenha aberto. Mas, enfim, o motorhome, ele tem essas janelas e na parte de cima também tem esses respiradores, mas, infelizmente, talvez por inexperiência ou por alguma distração, ficou fechado. E aí, o que aconteceu? Não se sabe, a perícia não sabe. Mas uma das hipóteses é que tenha apagado, né, o aquecedor. Eles estavam dormindo, não perceberam que apagou, o gás foi vazando,
foi contaminando. Ela foi encontrada, a secretária foi encontrada no corredor, como disse o Guilherme Fadanelli, talvez numa tentativa de descobrir, né, o que estava vazando e, infelizmente, não teve tempo. Não teve tempo e o gás, ele é extremamente rápido. A maneira como ele age é extremamente rápida. E aí, dormindo, até atinar o que aconteceu, até se levantar e, infelizmente, ela não teve tempo. O que acontece, André, as pessoas perdem os sentidos, né? Acabam desfalecendo ou desmaiando, como algumas pessoas falam aí, numa forma mais, no jargão, né? Como, Glauco? Esse é o efeito do gás. As pessoas perdem os sentidos. Sim, sim. Né? Automaticamente perdendo os sentidos, acabam desmaiando, enfim, e aí não tem mais controle da situação. Né? O Guilherme Roquette também vai trazer informações, conversou com algumas pessoas por aí em Gravataí, onde acontece a cerimônia de despedida nesse momento, né, Roquette? Exatamente, André. Eu estive na Câmara de Vereadores, conversei com o presidente da Câmara, o vereador Alisson, que era uma pessoa bastante próxima da própria Sônia, da secretária Sônia, e ele nos conta exatamente em que momento todo o próprio município, a administração municipal aqui, todas essas pessoas começaram a dar falta dela, porque ela não apareceu na segunda e também não foi em uma inauguração à tarde. Aliás, na segunda não, na terça-feira, segunda era feriado. Tinha um compromisso pela manhã, uma reunião de secretariado pela manhã, e à tarde tinha uma inauguração aqui em Gravataí. Então, ela não apareceu. Vamos ouvir o que disse o vereador presidente da Câmara, o vereador Alain. Sempre foi a primeira a chegar e a última a sair em todos os compromissos, dentro do partido, nas campanhas eleitorais. E tivemos também uma inauguração à tarde que ela também não participou, que o prefeito ligou para a secretaria, ligou para os familiares, e aí começou toda esta busca, né, da Sônia. Ficamos sabendo que ela viajou com o marido, que era um sonho do Ricardinho, de montar um motorhome e viajar com a Sônia, e nós que não deixávamos muito, porque nós queríamos sempre a Sônia perto da gente. Olha, a gente se solidariza com a comunidade de Gravataí, uma pessoa que era muito querida de todos. Para quem não acompanhou, está chegando agora, essa é a secretária Sônia, secretária de Educação de Gravataí, que foi no final de semana junto com o esposo. Era o sonho de vida deles ter um motorhome. E vejam que tragédia. Segundo a polícia, a possibilidade de ter tido um vazamento de gás e o casal ter morrido ainda no final de semana dentro do motorhome. A gente vai até Gramado, porque lá está o Guilherme Fadanelli, está no camping, né, onde, inclusive, o motorhome permanece aí. Pode mostrar para a gente, Fadanelli, por favor. André, o motorhome ele já foi retirado daqui, ele está no pátio da Polícia Civil aqui de Gramado. A gente não teve acesso para fazer imagens, porque o delegado primeiro quer que a perícia chegue até o veículo para fazer todo o trabalho. Isso está previsto para acontecer agora, no início da tarde. Uma outra informação também, André, é que o delegado ainda não ouviu oficialmente familiares, até porque estavam todos muito abalados, e ele deve, então, ouvir os familiares agora até o fim dessa semana para tentar chegar a uma conclusão sobre esse caso e saber realmente, né, juntamente com o resultado da perícia, se foi realmente a questão do gás, a morte desse casal. Muito bem, a gente vai mostrar mais uma vez a imagem, porque ali parecia que o motorhome tem um muito parecido, mas como disse o Fadanelli, já foi retirado. Ó, aqui, vocês estão vendo aqui, ó, né? Aqui atrás, à direita aqui do Fadanelli, tem um motorhome que é muito parecido com o do casal. Agora a gente vai colocar aquela imagem do motorhome, o motorhome aí, ó, né? Muito parecido mesmo. O motorhome, portanto, agora ele já foi retirado, já foi encaminhado para a perícia pela Polícia Civil. Bom, daqui a pouco a gente volta então, a gente volta com outras informações. Obrigado, direto de Gramado, Guilherme Fadanelli, nos trazendo detalhes dessa tragédia que aconteceu com a secretária de Educação do município de Gravataí, secretária Sônia, e o marido. Tá aí a imagem dos dois. Realizavam um sonho de aproveitar a vida, se preparando aí para a aposentadoria, e infelizmente acontece essa tragédia toda. Daqui a pouco trazemos outras informações. 12h, 14 agora. Olha, parece que alguém dormiu com os pés destapados. Uma mulher foi flagrada de mal com a vida. Conta pra gente, Glauco. O que passava na cabeça desta mulher? Olha o que ela fez aí. Bom, deixa eu esmiuçar um pouco mais essa história aí. Aconteceu na tarde da última quarta-feira, essa mulher aí fazendo vandalismo com uma plantinha. Nas imagens a gente vê que ela, num primeiro momento, não dá muita bola e depois volta, inclusive pisa nesta planta, na coitada da planta, que não tem culpa nenhuma se ela dormiu com os pés destapados ou sabe lá o que aconteceu, né? Chamou a atenção dos moradores de um condomínio em São Leopoldo. Esta senhora, que certamente se faz isso com uma planta, pode fazer com qualquer outra coisa ou pessoa, né, André?
Mau exemplo. No mínimo, dá para considerar um mau exemplo, né? Olha aí. Pois é, eu estou olhando assim atentamente para ver se a gente consegue perceber algo, né? Algo Mas não, ela vai, começa a arrancar umas pétalas de flor, vai jogando no chão também. Não, é pura raiva. O que será que vai é isso? Vai jogando, aí olha, empurra com o pé. Mas que é uma coisa assim meio, sabe, uma coisa meio que uma implicância com aquela, sei lá o que passa na cabeça. A gente tentando decifrar o que passa na cabeça, mas é que assim é tão absurdo, né, Glauco? Sei assim, lá, olha aqui, ó, e ela tá vestida, tá com a bolsinha, como se estivesse, entendeu, indo ou voltando de algum lugar, normalmente, mas aí olhou aquela planta, ficou indignada. Não, e desistiu de ir, porque ela tá vindo... Numa direção e volta para outra. Né? E volta. Né? Tem mais isso, quer dizer, desistiu, quer dizer, ficou tão... Né? Fez que foi... Será que ela estava fazendo bem me quer, mal me quer? Mal me quer? Ah, não. Mal me quer, não. Isso qual foi? Sabe, em São Leopoldo, né? Um condomínio que a gente não tem um endereço exatamente, mas os moradores estão, inclusive, impactados, porque, poxa, o que está acontecendo com essas senhoras? Precisar de ajuda? Porque mas teve... não maltrate a planta. Teve uma, lembram? Que lá no litoral, junto com o marido, cachorrinho, foi lá e, pegou a plantinha e se foi embora, né? Aí parece que depois devolveram, né? Ficaram constrangidos, porque gravaram e tudo mais. Essa daí não. De dia... implica, começa a conversar com a planta, sei lá o que ela fala, com a flor ali, né? Derruba com o pé, olha aí, e vai embora. Agora, o que pode incomodar esta senhora, esta planta? O que pode incomodar, né? A gente teve uma polêmica no bairro Menino Deus aqui, tempos atrás também, quando arrancaram uma árvore de uma esquina. Foi uma confusão, né? Porque desapareceu uma árvore e depois começaram a ir atrás de quem tinha mandado cortar um pé de, eu acho que era ligustrum, nem lembro, na esquina. Foi uma confusão. Aí depois parece que descobriram e esclareceram, né? Isso agora há pouquinho tempo aqui no bairro Menino Deus. Mas as pessoas, e não tinha câmera na época, então não se conseguiu muito esclarecer o que houve. Mas neste caso, com câmera, mostrando a mulher brigando com a planta, discutindo com a planta, arranca a flores... Ela deve ter falado feia, boba, vou te pisar. Mas que é isso? As pessoas não têm consciência que hoje tem câmera em tudo que é lugar, né, André? Pois é. E outra mas coisa, olha, que curioso, sabe? Que curioso. Não tem fundamento isso aí. E uma coisa, quem faz isso, eu repito, quem faz isso com planta, com vegetal, faz com bicho, faz com pessoas. Coitada, não, e assim, eu sinto um pouco de pena, mas é uma coisa que a gente tem que mostrar, né? Não, e nesse caso, por que eu falei do Menino Deus? É porque a árvore atrapalhava ali algumas lojas que ficavam escondidas, né? Neste caso aí, nem isso, porque é uma plantinha pequena. Daqui a pouco estava lá atrapalhando ela, não sei, tô aqui tentando imaginar alguma coisa, mas olha, a gente não consegue explicação. Se alguém descobrir, pessoal de São Leopoldo aí, manda pra gente, porque ficamos curiosos, não é mesmo, Glauco? Muito bem, meio-dia e 18 minutos, agora 13 graus é a temperatura, muito fechado em todo o Rio Grande do Sul, neblina até com cara de chuva, né, Glauco? Parecia uma chuvinha de manhã. Mas olha só, eu tava vendo o Lucas, ele tava de capa, hein? Mas ele tá mais pro litoral, todo esse leste do estado, ele tá mais fechado e a neblina tão forte que parece até uma chuva fraca. Mas se prepare porque no final de semana teremos calor, temperaturas chegando próximas a 30 graus novamente. Este é o nosso Rio Grande do Sul, Glauco. E atenção, você vai ver ainda hoje, criminoso foi preso na saída do cinema aqui na capital. 26 anos ele. Estava foragido desde abril de 2020, quando rompeu a tornozeleira eletrônica. Daqui a pouco a gente vai explicar, né? O Guilherme Roquette vai explicar pra gente o que aconteceu deste homem, né, que simplesmente saiu do cinema e foi pego. E também vamos falar sobre a Operação Lego, né? Nós vamos falar ao vivo com um dos delegados que está à frente desta ação, né? Tá aí a imagem, a ação Lego, é isso? A Operação Lego, tá aí a imagem na tela. Tá aí a imagem na tela. Olha aí, ó. Pé na porta. Aí, daqui a pouco a gente traz então os detalhes. Muito bem, meio-dia e 20 minutos agora, meio-dia e 20. Quais os impactos da pandemia da Covid-19 na saúde aqui no Rio Grande do Sul? Bom, para responder esta pergunta, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul divulgou resultados de uma pesquisa esta semana. Uma pesquisa muito importante, vejam só.
O levantamento feito pelo Instituto Pesquisas de Opinião, o IPO, ouviu 1.000 pessoas em todas as regiões do estado. Existem duas grandes preocupações: a falta de médicos, por um lado, e a necessidade de haver postos exclusivos para atendimento da Covid-19, separados dos locais reservados para outras doenças. Uma das demandas da população, que a gente não aprofundou tanto aqui, mas em primeira mão aqui trago para o SBT, foi a necessidade que o Estado tenha uma gestão separada entre a Covid e aqueles não Covid. Mas quando eles falam isso, eles estão dizendo o seguinte: no pós-pandemia, as pessoas acreditam que a Covid irá continuar. Então é necessário que haja já postos de saúde somente para a Covid. O estudo faz parte do projeto URS Pós-Pandemia, que traz uma série de discussões sobre o cenário gaúcho para o momento de retorno a algo próximo da normalidade. A Assembleia, a partir disso, entendeu qual é o problema e agora está demandando ao Estado, ao governo do Estado, que promova um grande programa, não é, de mitigação dessa fila de espera que aumentou, utilizando, se necessário for, os recursos da privatização, portanto. Agora, a ideia é colocar em ação um plano que consiga abranger todos os procedimentos eletivos adiados do ano passado. Muito bem, 12h e 21 minutos agora. Uma curiosidade que todos nós tínhamos a respeito do caso do menino Miguel é sobre o pai dele. Né? Todos estamos acompanhando estarrecidos o caso desse menino de 7 anos que exatamente uma semana, pelas informações, há exatamente uma semana, este menino morreu e foi jogado no Rio Tramandaí pela própria mãe. Bom, hoje de manhã, atenção, hoje pela manhã, a nossa equipe conversou por telefone com ele, né, que supostamente é o pai. E por que eu digo supostamente? O Glauco Paza vai explicar, né, Glauco? Isso, André. O rapaz, este em questão, que poderia ser o pai, mora em Joinville, Santa Catarina. Ele não quis gravar a entrevista, mas falou com a gente por telefone e disse que veio morar aqui na Serra Gaúcha, onde conheceu a Yasmin. Teve um relacionamento com ela, depois houve a ruptura. Inclusive, ele tinha informações de traições que ela tinha praticado contra ele. Enfim, ele voltou para Santa Catarina e só depois ficou sabendo, através da Yasmin, que ela estava grávida. Mas ele absolutamente não tinha certeza de que o Miguel era filho dele. Enfim, ele pediu, inclusive, a realização de exame de DNA. Ela, no primeiro momento, se negou, depois houve a questão financeira, porque é um exame relativamente caro. Enfim, perdeu o emprego, ele não né? reconheceu a paternidade, isso, e não teve contato com o menino. Quem teve este contato foi a mãe do suposto pai, o que seria a avó do menino Miguel, tá? Ela, inclusive, ajudava com despesas básicas. O último contato com ele foi por telefone, por videochamada, no Natal do ano passado, onde ela disse que o menino estava bem, aparentemente, inclusive comunicou isso ao suposto pai, que é o João. O nome deste rapaz, então, seria o João Evert. Ele mora, eu repito, em Santa Catarina, em Joinville, e disse estar muito abalado. Algumas pessoas, inclusive, culpando ele pelo episódio. Ele se diz com um pouco de peso na consciência, polícia... mas não houve esse reconhecimento de paternidade. Pois é, tem esse lado aí. Só eu quero chamar a atenção, essa imagem que nós estamos vendo, que a nossa equipe teve acesso, é onde tem a foto dele sobre a cama, né? Lembra aquela foto do menino Miguel, né? Que ele está com um livro na mão, em cima da cama, que a gente chama a atenção sempre para o olhar dele, para as olheiras, né? É nesse quarto aí, e a gente consegue identificar, inclusive, ó, vamos tentar deixar de um lado aí essa imagem. Vamos tentar deixar do lado a imagem, porque ó, aparece o cobertor, vejam o cobertor. Agora coloca, por favor, a imagem deixa o quarto aí, deixa a imagem seguir, que a gente vai conseguir perceber, sim, e a gente vai percebendo junto com o telespectador, porque possivelmente, eu vi a imagem desse cobertor aí, daqui a pouco a gente vai chegar até o cobertor. Então vejam que o menino, ó, ali, ó. Aí tem as duas camas, daqui a pouco vai aparecer o cobertor. Talvez num canto que o menino ficasse. Ó, ali, ó. Deixa rolar a imagem, olha aí, ó. Olha aí o cobertor. Para aí. Exatamente. É a caminha que está do lado. Exatamente. A cama e ali é uma cadeira, não é a... Ah, sim, aqui, ó. Aqui é de um varal. É um varal. Aqui parecia a cabeceira da cama, não. Aqui é um varal. E aqui a gente percebe, né, a cama de madeira que está aqui, inclusive o cobertor que ele usava.
Essas imagens, portanto, foram feitas exclusivas pela nossa equipe. A Lu Coman esteve lá, que não foi aonde ele morreu. Foi na residência que eles estavam morando. A família morava no balneário de Santa Terezinha até cerca aí de 15, 20 dias atrás. Vamos direto para o litoral norte? Lá está o Lucas Abate. Lucas, a gente percebe que há muita neblina em todo o leste do estado, todo o litoral. Como é que estão sendo feitas as buscas agora de manhã, completando, portanto, uma semana das buscas ao corpo do menino Miguel? Lucas. E, André, essa condição climática atrapalha, de fato, o trabalho do Corpo de Bombeiros. Inclusive, eles queriam sobrevoar de drone essa parte aqui, à margem do rio, para trás da ponte do rio Imbé-Tramandaí. Só que essa condição de neblina, de chuva também um pouco mais fraca, às vezes um pouco mais forte, acaba atrapalhando o trabalho do Corpo de Bombeiros. Mas mesmo assim, durante toda a manhã, eles percorreram 100 quilômetros entre Tramandaí e Torres, na divisa com Santa Catarina, e nada foi encontrado. Agora estão reunidos no quartel para definir como serão as ações de busca à tarde. Ô André, tem um agravante nesse caso aí, busca por água, não dá para usar cães farejadores, enfim, é uma área muito grande que não se tem exatamente a noção, até porque ela não colaborou muito em relação a detalhes, né? Uma área muito grande para buscas. É um trabalho, olha, muito, muito importante, mas muito difícil para os bombeiros, né? Pois é, e aí eu estava pensando nesse meio tempo, enquanto tu falava sobre isso, aquilo que a gente questionou o delegado, né? A pergunta que nós, né, estamos aqui por fora acompanhando, mas será que ela jogou no rio mesmo? Porque essas alturas, depois de ver todas as atrocidades que foram feitas com esse menino, sabe-se lá se ela está falando a verdade? Ó, a gente já viu a história, o caso do menino, tanto o menino Bernardo como principalmente o menino Rafael, da cidade de Planalto. Quantas versões? A polícia diz que são mais de 4 versões do caso do menino Rafael, lá pela Alexandra Dolgokenski. Então, sabe-se lá se de fato ela está falando a verdade, jogaram dentro do rio, mesmo que foi encontrada a mala. Vai saber se de fato foi jogado dentro do rio Tramandaí. Agora, lógico, a polícia segue com o que foi dito sim por ela, num primeiro momento, mas tem outras linhas de investigação, como nós falamos há pouco, né, Lucas? E o que leva a crer, André, nessa hipótese mais forte de que, de fato, ele foi jogado no rio e naquele ponto mais próximo ao mar, é que as duas, a Bruna e a Yasmin, prestaram depoimento várias vezes e todas as vezes em momentos separados. Nunca uma ouviu o depoimento da outra. E sempre elas mantiveram a mesma linha, o mesmo posicionamento e não entraram em contradição nenhuma vez. Por isso que a polícia tem essa hipótese mais forte de que, de fato, o corpo foi jogado naquele ponto do rio. Só que os bombeiros não descartam nada e a tendência é que à tarde eles retomem essas buscas por terra, principalmente nessa parte mais ao lado da lagoa do rio Tramandaí e um pouco mais distante do mar. Agora, o que é importante a gente chamar a atenção também, esse caso que choca a todos nós, mas o pequeno Miguel, ele morou em outro município no interior antes de viver aqui no litoral. Tá? E, obviamente, que é uma cidade na região da Serra que está chocada. O mínimo que pode se dizer, o mínimo deste caso terrível com o menino Miguel, Lucas. E imagina, André, uma cidade como Paraí, na Serra Gaúcha, 7.000 habitantes, e foi lá que o menino Miguel morou com a mãe e a avó materna. Ele viveu lá até abril do ano passado, André, e imagina só o que os moradores sentiram quando tiveram noção da proporção desse caso. Muita gente, claro, ficou assustada. O Miguel, André, nossa equipe esteve hoje pela manhã na cidade. O Miguel estudou nessa escola municipal, entrou apenas aos 4 anos de idade e olha só, a avó dele é monitora nessa escola, mas ele deixou de frequentar justamente em abril deste ano, quando ele foi trazido para a mãe até aqui o litoral, até Imbé. A diretora não quis gravar entrevista, mas disse que o Miguel era uma criança muito alegre, ativa e que os professores nunca perceberam nada em relação aos maus tratos. O SBT conversou também com outras pessoas da cidade, muita gente que ficou chocada, estarrecida com essa situação e também com uma mulher que conhece muito bem ele, André. Uma mulher que cuidou dele, que era uma espécie de babá, na época que ele vivia na casa da avó, junto com a mãe, e a gente pode ouvir esse depoimento. Alguns dias atrás, ela veio aqui, ela estava toda empolgada, né, que
o menino iria voltar e ela pediu para mim que, como ela confiava em mim, que eu era responsável, como eu já tinha cuidado dele, se eu poderia cuidar dele para ela, até que ela estivesse trabalhando. Porque daí aqui ele ficava uma semana assim, uma semana ele ia na aula, né? E eu disse para ela que... Ela disse para mim, antes de eu dar uma resposta, para pensar que... Porque ela queria fazer tudo certinho, né? Ela queria pegar a guarda dele e ela ia criar ele, cuidar ele, educar ele. Veja, só para a gente encerrar aqui rapidamente, Glauco, a semelhança com o caso do menino Rafael em outro aspecto, o menino Rafael de Planalto. O próprio delegado da cidade de Planalto dizia, a Alexandra passava com o Rafael aqui na frente, levando para o colégio, ninguém percebia absolutamente nada. E eu até acredito que naquela época a Alexandra e também a mãe do Miguel tratavam muito bem o filho, né? Isso era percebido por todos, pessoas próximas. Neste caso desse menino, do Miguel, também, né? Os professores não percebiam violência, até porque provavelmente não existia. Os relatos são de que essas violências vinham acontecendo de pouco tempo para cá. Pelo contrário, todos os depoimentos são de que ela era uma mãe presente, cuidadosa, né? É isso que se sabe. Inclusive as avós, tanto a mãe da Yasmin quanto esta outra possível avó de Santa Catarina, né, do João, são pessoas que se comunicam. Inclusive foi uma que ligou para outra daqui, que ligou para Santa Catarina para dizer o que tinha acontecido. Então, eram pessoas presentes, né, que tentavam inclusive se aproximar, e a mãe da Yasmin, no caso a avó materna, já estava encaminhando toda a documentação para ficar com a guarda desse menino, para ficar com a guarda dele. Não, ó, terrível. Tristeza, né? Não, terrível, terrível, terrível. E quanto cada dia que vai passando, a gente vai descobrindo cada coisa mais absurda e horrorosa nesse sentido. Muito bem, vamos mudar de assunto agora, 12h e 32 minutos, 13 graus a temperatura. Eu quero que você preste atenção, porque o Jeremias Werneck, o nosso homem Senai, tem um recado para todos nós. Hoje, ele vai mostrar, sabe o quê? Que o Senai não tem só cursos pesados na área das indústrias. Você vai conhecer hoje um pouco mais sobre o curso técnico de Química. Olha só. A nossa vida é um eterno corre, né? E nesses dias ainda mais. A gente corre para acordar a tempo, para pegar o ônibus, bater o ponto, para fazer de tudo e para se qualificar também. E vocês sabiam que no meio desse corre tem os cursos técnicos do Senai, né? E nos cursos técnicos do Senai tem curso de Química. E hoje a gente vai falar com a Patrícia, do Senai de Esteio. Patrícia, me explica como é que é o corre do curso de Química aí do Senai. Então, o técnico em Química do Senai é um curso de aproximadamente 2 anos, que é dividido em 4 módulos. Desses 4 módulos, 3 são específicos e 1 é básico. Então, toda aquela parte de fundamentos científicos, como física, biologia, química, as diferentes químicas, química orgânica, química inorgânica, tudo isso vai ser visto no módulo básico. E quem é que pode fazer o curso técnico de Química do Senai? Qualquer um? O aluno precisa ter pelo menos 16 anos, estar matriculado no ensino médio ou estar com o ensino médio concluído. E depois de formado no curso técnico do Senai, o aluno ele pode trabalhar aonde, assim, em qual setor? Desde indústrias de alimentos, de bebida, de celulose e papel, de petróleo e gás, petroquímica. Nossa, é uma gama gigante de oportunidades. A gente pode considerar o curso técnico de Química como o início de uma nova carreira? Fazendo esse curso, depois ele pode fazer outros e tal? O curso técnico em Química, ele te dá possibilidades, né, de rapidamente ser absorvido pelo mercado de trabalho, por ser um curso rápido. Ele é muito bem aceito dentro da indústria e rapidamente o aluno consegue oportunidades para seguir novos caminhos. Com certeza ele vai ter muita habilidade, né? Todas essas habilidades desenvolvidas dentro do Senai, elas fortalecem muito esse saber fazer, que é muito forte dentro do Senai. Então é isso, pessoal. Para todo tipo de corre, sempre tem um curso técnico do Senai, tá? As matrículas estão abertas. O site está aparecendo aqui embaixo. Corre lá para ajudar a mudar a vida do teu filho, da tua filha, do teu neto, da tua neta, ou até a tua própria vida. Cursos técnicos do Senai, para quem está no corre.
Isso aí, para quem está no corre, e a gente está no corre aqui também. Gente, olha só essa história que nós vamos contar, rapidamente. Sabe aquelas perguntas que a gente faz às vezes para um amigo? O que mais gosta, né? Qual é um livro? Né? Qual é um filme? Para esse cara que nós vamos mostrar aí, o pior filme da vida dele foi ontem. Porque ele foi preso na saída do cinema. Foi aqui em Porto Alegre. Esse cara de 26 anos estava foragido desde abril de 2020, quando rompeu a tornozeleira eletrônica. E ao vivo nós vamos conversar agora com o delegado que está à frente das investigações, delegado João Paulo de Abreu, e junto com ele está quem tem informações também é o Guilherme Roquete, né, que acompanhou, que também tem todos os detalhes. Delegado, boa tarde, obrigado por nos atender. Muito boa tarde, André, boa tarde a todos os ouvintes, os telespectadores, é um prazer falar mais uma vez com a sua audiência. Bom, conta pra gente um pouquinho dessa operação aí, delegado, como é que foi? Bom, a Polícia Civil, desde junho de 2021, passou a intensificar as investigações acerca da existência de um grupo criminoso que atua aqui no Rio Grande do Sul, vocacionado ao comércio irregular de armas de fogo, especialmente fuzis. Nossa. Em junho de 2021, nós apreendemos, e creio que falamos também aqui contigo, sim. apreendemos um fuzil em Gravataí que estava sendo entregue por uma pessoa em um posto de gasolina. Foi. Informações. Exato, e nós estamos mostrando, inclusive, delegado, estamos mostrando esse fuzil aí. Estamos mostrando nesse momento. Já tínhamos informações de que justamente aquele grupo criminoso fornecia armas de fogo para outros grupos criminosos, esses atuantes justamente nos crimes de roubos a estabelecimentos bancários. Por isso, da intervenção por parte aqui da Delegacia de Roubos do DEIC. Por óbvio, com essa prisão, com a apreensão de diversos dispositivos, enfim, telefones celulares, manejamos uma série de medidas cautelares junto ao Poder Judiciário de Gravataí, que, diga-se de passagem, foi extremamente célere e completo ali nos deferimentos das cautelares, o próprio Ministério Público de toda sorte, e conseguimos, então, desvendar de que aquele fuzil, em verdade, ele pertencia a outras pessoas, os quais, justamente na condição de líder desse grupo criminoso, conseguimos entender de que realmente eles possuem relação com de outros armamentos e também descobrir a participação de outras pessoas, que justamente são aquelas que pretendíamos efetivar a prisão hoje. Meu colega Guilherme tem uma pergunta para o senhor Gui. Pois não, Guilherme. Bom dia, delegado. Eu gostaria de saber como é que foi essa ameaça, então, que os policiais receberam, porque após eles, então, realizarem essa apreensão, eles foram ameaçados pelos telefones celulares, através dos telefones celulares? Justo. Na verdade, é um dos crimes que foi objeto da investigação, que é a coação no curso do processo. Essa prisão lá de junho, ela se dá no meio da tarde, enfim. Na parte da noite, um dos policiais, que foi o responsável pela prisão em flagrante daquele indivíduo em Gravataí, ele passa a receber no seu telefone celular pessoal mensagens dando conta de que se ele não devolvesse o armamento, se ele não pagasse pelo aquele armamento que foi perdido pelos criminosos, ele sofreria sérias represálias, ameaças de morte, não só para ele, mas também para os seus familiares, enviando dados, nomes completos. Quem é esse, delegado? Enfim, pois não? Quem era esse? Quem era a pessoa ameaçada? Um policial responsável pela própria prisão. Percebo. Mas exato. Perceba a audácia, gente. Exato. E o que nós fizemos? Daí também é importante destacar o trabalho sempre conjunto, sempre integrado com a Polícia Penal, a SUSEP, Certo. Nós conseguimos depois, através, lógico, de medidas cautelares, identificar de que essa pessoa responsável pelas ameaças, ele estava recolhido a um presídio na cidade de Agudo, conseguimos identificar, extreme de dúvidas, quem seria essa pessoa, executamos uma busca. Tivemos um corte aí no sinal. Oi, delegado. Depois, conseguimos confirmar que justamente ele, além das ameaças, ele foi o responsável pela venda, pela intermediação daquele fuzil que foi apreendido, então... Esse de 26 anos. Por isso... Esse de 26 anos, então? Na verdade, o outro que foi preso de 26 anos é o de Gravataí, e o outro recolhido no sistema prisional, uma pessoa mais velha, que justamente a gente deu cumprimento à prisão preventiva dele hoje também.
Delegado, uma pergunta aqui, uma curiosidade até. Por que essa abordagem lá depois do filminho? Ainda estragou o programa dele, né? Eu lhe pergunto pelo seguinte, logicamente ele já vinha sendo monitorado, né? Não havia risco de uma reação, de repente, ali no lugar, ali no próprio cinema, enfim. Isso. Justamente a abordagem se deu por óbvio, em virtude das investigações que estavam em andamento e que nos davam conta de que realmente ali seria unicamente a entrega desse armamento para um outro grupo criminoso. Por isso, foi decidido ali à época que realmente seria o caso da intervenção imediata ali naquele momento, até mesmo para não se correr o risco dessa arma realmente chegar às mãos desse outro grupo criminoso, enfim, a gente não conseguiu Delegado. A sua efetiva apreensão. Delegado João Paulo de Abreu, só pra gente encerrar rapidinho, ele foi pego, então ele já tinha assistido o filme, correto? Desculpa, não entendi a pergunta. Ele, filme que você se refere? Ele foi pego na saída do cinema, correto? Não. Na verdade, a pessoa que é presa com um fuzil em Gravataí, ele é preso entregando um fuzil. Eu não sei se falamos do mesmo fato. A operação de hoje, a Operação Lego, desenvolvida pela Polícia Civil aqui no estado do Rio Grande do Sul, ela se relaciona justamente a esse comércio ilegal de armas de fogo. Sim, inclusive falamos a respeito disso aqui, estamos mostrando inclusive esse armamento. Ele é preso entregando essa arma em posto de gasolina em Gravataí. Sim, fazendo a comercialização. Então tá bem, delegado, quero agradecer ao senhor, delegado João Paulo de Abreu, muito obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho da polícia e vejam a audácia, né, o Glauco, que inclusive chegaram a ameaçar um dos policiais mandando mensagem para o próprio telefone do policial. Isso aí é uma coisa que chama atenção porque é o perfil das principais organizações do país, se não do mundo, né? Ameaçar as autoridades. É claro que se não cortar isso pela raiz, né? Imagina onde a gente vai parar, né? Pois é, mas tá aí, mais uma operação da polícia e a polícia queria saber, de fato, como que aquele fuzil chegou, como que ele foi trazido, enfim. Tá aí o resultado do trabalho da Polícia Civil. 12h, 42 minutos. Quer melhorar o seu sorriso? Então preste atenção neste recado da doutora Mara, da Sorri Fácil. Boa tarde. Você quer voltar a sorrir? Então aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui embaixo. Eu sou a doutora Mara Santi e hoje estou aqui para falar com você que sofre com a perda de um ou mais dentes e tem vergonha de sorrir. Os implantes dentários da Sorri Fácil são a solução para você. Chegou o momento de você priorizar a sua qualidade de vida e conquistar o seu melhor sorriso. Estamos te esperando com um atendimento especial entre os dias 9 e 14 de agosto, no sábado, dia 14, com horário estendido até às 18 horas. Chegou a hora de voltar a ter confiança e sorrir e se alimentar sem medo. Agende agora a sua avaliação pelo QR Code ou ligue 0800 600 3130 ou ainda busque a Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Muito bem, depois desse recado da Sorri Fácil, olha só que importante uma campanha que vem sendo feita pela Polícia Rodoviária Federal. Você conhece a campanha chamada Estrada Solidária? E eu achei muito interessante essa campanha pela facilidade, né, com que ela foi organizada pela Polícia Rodoviária Federal. Porque a gente pode ajudar doando alimentos não perecíveis, né, em determinadas unidades da Polícia Rodoviária Federal aqui no estado. Então você pode doar alimentos, roupas, né? E para falar mais sobre esta campanha, está com a gente o inspetor Marcelo Timóteo, superintendente executivo da Polícia Rodoviária Federal. Inspetor, boa tarde, mais uma vez obrigado por conversar com a gente. Olá, André, boa tarde a todos que nos assistem, é um prazer estar aqui conversando com você. Bom, inspetor, vai agora até o Dia dos Pais essa campanha, então nós temos aí mais alguns dias, vem frio pela frente, então eu queria que o senhor reforçasse e aproveitasse esse espaço também para divulgar, porque eu acho que é muito interessante isso, as pessoas poderem fazer as doações nas unidades da Polícia Rodoviária Federal. Exato, André, a campanha Estrada Solidária da PRF é uma campanha nacional, né? Todas as nossas unidades no país inteiro, tanto aqui no Rio Grande do Sul quanto em qualquer outro estado, estão aptas a receber doações de alimentos. Até o dia 8 de agosto, a campanha iniciou 30 de junho
e ela vai se estender até 8 de agosto. Certo. E todas as nossas unidades aí estão à disposição para receber as doações aí de quem estiver trafegando pelas nossas rodovias, e aqueles que tiverem interesse aí de fazer um aporte maior de doações podem entrar em contato aqui com a nossa superintendência, que a gente orienta aí como proceder. E isso é muito importante porque facilita muito também para as pessoas que querem fazer doação. E qual é o objeto, qual é o alimento, o tipo de roupa que é mais importante, que o senhor pede agora nesses últimos dias para que as pessoas façam doações ou mesmo cobertores, enfim? Nós temos 2 campanhas, né, em andamento. A campanha do agasalho, que essa todo ano costumamos promover também em todo o país. E agora, tentando já combater aí alguns problemas que a pandemia nos trouxe, entre elas a falta de alimento aí para muitas pessoas carentes, há diversas entidades hoje precisando dessas doações. Então a gente pede que nas nossas unidades deixem alimentos não perecíveis. Nós temos algumas ações ocorrendo também no estado, em alguns supermercados, em algumas atividades sociais. E aonde houver a presença da PRF e o cidadão quiser fazer uma doação, será muito bem-vindo. Eu queria saber, André, logicamente que as pessoas é só chegar na unidade. Por exemplo, eu estou saindo ali pela Freeway. Eu consigo chegar na unidade da Polícia Rodoviária para fazer doação? Positivo. Todas as nossas unidades têm ali um local já reservado para receber essas doações. Importante destacar, como nós temos 35 unidades distribuídas aí ao longo do Rio Grande do Sul, as entidades cadastradas junto ao Ministério do Desenvolvimento Social, isso você pode encontrar lá no próprio site do Ministério, todos os locais onde houver a doação será destinado doações para aquela região. Então, por exemplo, quem fizer doações em Lajeado serão privilegiadas entidades daquela região, e o mesmo vale para todas as regiões do estado. E é interessante porque assim as pessoas podem, né, inspetor, não tem que ter medo não, né? Tem aqui com a doação, e por menor quantidade que seja um cobertor, que seja um tipo de alimento, né? Faça isso, porque, olha, ao mesmo tempo é uma campanha institucional da Polícia Rodoviária Federal, e que a gente percebe isso muito, né, o Glauco? Tem uma simpatia muito grande pelas pessoas, mas que não tenham medo, que se aproximem aí da Polícia Rodoviária Federal para participar e ajudar nessa campanha aí. Com certeza, todas as doações são bem-vindas. A gente aproveita para convidar também todo o empresariado gaúcho a participar. Temos entrado em contato com algumas empresas já promovendo a nossa campanha, explicando melhor como vai funcionar, para quem vai ser doado, mas toda doação é importante e contamos com ela. Aproveitando, entre todas as ações aí que estamos promovendo, haverá a 5ª etapa aí de ciclismo promovido pela Federação Gaúcha de Ciclismo de Mountain Bike em Sapiranga. Também estaremos lá. E diversas outras oportunidades aí. Estivemos na rede Atacadão agora recentemente, e outras aí que estão nos apoiando. Então fica aí nosso convite a todos aí, aonde encontrarem alguém da Polícia Rodoviária Federal, mas em especial nas nossas unidades operacionais, por favor, deixem a sua doação, é muito importante. Então, 8 de agosto, em Sapiranga, Cidade das Rosas, a 5ª etapa do Mountain Bike. É isso? É isso? Exato. 5ª etapa do Mountain Bike. Agradecemos já aí a Federação Gaúcha, né, por ter nos ajudado com relação a essa divulgação, e estaremos lá também arrecadando alimentos. Não, e eu acho muito bacana essa aproximação de uma instituição com a seriedade que tem a importância da Polícia Rodoviária. Também, André, desculpa, o que falou é a questão de distribuir localmente naquela região em que é arrecadado, que às vezes é quem mais precisa realmente, né? É verdade. Muito bem, agradecemos ao inspetor Marcelo Timóteo, superintendente executivo da Polícia Rodoviária Federal. Um abraço a toda a sua equipe aí, parabéns mesmo, porque eu acho institucionalmente, né, uma aproximação muito grande com a comunidade e com os motoristas. Um grande abraço ao senhor, muito obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade, grande abraço a todos. Grande abraço. Muito bem, gente, muito bem. 12h e 49 minutos e tem mais gente indo embora do Grêmio. O quê? É verdade isso? Eu sei que tem gente que foi embora durante 3 dias do departamento médico, mas quem vai falar daqui a pouco é o aniversariante
né? O senhor Matheus Schenck. E tem ainda o atacante Ferreira, né? O melhor jogador do time nessa temporada e está de malas prontas para o futebol dos Estados Unidos. E a negociação foi revelada para surpresa até mesmo do técnico Felipão. Bom, a gente explica logo depois do intervalo. Rápido, a gente já volta. 12h54, já estamos de volta com o SBT Rio Grande. Agora, nosso assunto é esporte. Como é que é o negócio aí? Chegou o dia mais especial do ano. O dia do aniversário do Matheus Schenck. Ok, tudo bem. Foi ele mesmo que escreveu esse texto, né? Mas tem muitos assuntos pra gente falar de esporte. Tem sim, mas de qualquer forma, parabéns a você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. A gente já acelerou a fita aí, né? Parabéns, muitas felicidades. 30 aninhos. Ele fazendo 30 anos de idade e eu 30 anos de televisão, imagine. É um gato. Eu comecei a trabalhar em TV e estava nascendo aquele bebezinho, Matheus Schenck. Que cara é essa, ô Jeremias? Tá duvidando? Olhando bem, 30 anos. Bonitinho aquele bebê, pena que cresce, né? Ô, GG, ele é gato no sentido do futebol, rapaz. Isso aí tem no mínimo 40. Que isso? Obrigado. Parabéns, é o baita de um profissional. Parabéns, Schenck. Valeu, gente, muito obrigado. O cinismo não tem fim. A televisão é a arte de mentir ao vivo, né? Vamos lá. Mas vamos lá então, obrigado, gente, boa tarde a todos. Vamos falar de Grêmio, o Grêmio venceu, quebrou um jejum de 7 jogos sem ganhar na Arena. Acabou esse jejum, está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, para a alegria da Dani Hill. Faz tanto tempo que eu não tenho uma alegria com o Grêmio que eu tô até pensando em fazer um churrasquinho, ó. A salada de maionese tá pronta. Vamos ver se a gente avança na Copa do Brasil. A única coisa que não pode acontecer é desandar a maionese, né? Chega a hora do sacrifício. – 25 minutos de jogo e mais ou menos o que a gente já esperava, né? Nenhuma chance pro Grêmio, eles estão deixando levar. Ai, foi pro VAR. Chama um reloginho. Geralmente a gente não andava com muita sorte nesse VAR, mas acho que foi pênalti pro Grêmio, sim. Acho que vai sair um churrasquinho dos bons aí, hein? Jean-Pierre se redimiu do gol que perdeu. Pênalti pro Grêmio, fez o gol. E a maionese não vai desandar. Olha aí, ó, o churrasquinho já tá ficando pronto. Vamos comemorar as poucas coisas que nos restam. E a maionese não desandou. Estamos nas quartas, classificados. Que comecem as orações para a próxima fase da Copa do Brasil. Voltaremos! Arquibancada Grenal. Que fome. Ai. Né? Que fome. Verdade, mas olha só, o Grêmio ganhou, bonito, legal, 1-0, gol do Jean-Pierre, mas tem negócios, e são muitos os negócios que rolaram para o Grêmio na última terça-feira. Ferreira, vendido ao Atlanta United. Borja desembarcou em Porto Alegre. Contratado. O goleiro Paulo Vitor rescindiu o contrato. Tchau. Matheus Henrique e Juan estão negociados. Juan só vai em dezembro. Daqui a pouco. Esse é o resumão, mas a gente vai focar aqui no Ferreira. Atenção para a próxima tela. Ferreira vai render uma boa grana para o Grêmio. 25 milhões de reais no bolso tricolor. O próprio Ferreira vai ganhar 19 milhões. Ele está indo para o Atlanta United, um time dos Estados Unidos. A escolinha que revelou ele, lá em Dourados, vai ganhar 5 milhões. Jeremias Werneck, uma senhora bolada para o Grêmio, mas o próprio Grêmio foi pego de surpresa com essa venda, né? Se a maionese da Dani Hill não desandou, a do Grêmio desandou, né? Como É assim? que o Grêmio... Não, eu vou antecipar o que o Filipão vai falar. Como é que o Grêmio perde o vice-artilheiro, tá? Da temporada? O ataque do Grêmio é muito ruim, Glauco. Como é que o Grêmio perde o vice-artilheiro? Eu não quis falar isso, mas vamos lá. Como é que o Grêmio perde o vice-artilheiro para o time dos Estados Unidos que vai pagar a multa rescisória? E o Grêmio teve uma reunião segunda-feira com o Ferreira, onde ficou acertado que ele não sairia. E aí na terça,
O time dos Estados Unidos comunica que vai levar o Ferreira. Mas como é que vai ficar com um jogador desse, Jeremias? Me diz como esse cara vai jogar, Jeremias, com a cabeça longe do Grêmio? Tá, mas só um pouquinho. Como é que o Grêmio definiu isso, que ele ficava, segunda, sem contar que alguém poderia simplesmente pagar a multa e levar embora? O Grêmio chegou segunda-feira e disse o seguinte, Glauco, nós não queremos te negociar, Ferreira. Nós precisamos de ti, olha o nosso time, nós estamos lá de baixo, dobrando o cabo da Boa Esperança, fica aqui, Ferreira. E aí o Ferreira disse, pois é, vou ficar e tal. O Grêmio disse, eu não negocio pela tua saída. Agora olha o histórico, aí o Ferreira Grêmio... foi pra casa e disse, olha o histórico, Grêmio Ferreira. Era bom? Não era. Quer dizer, já havia indícios de que algo poderia acontecer. Vai à luta, Ferreira, ó, tchau. Tá, mas fica o dinheiro. O problema, né, Glauco, é que faltou muita comunicação nessa história. O próprio Felipão ficou surpreso, né, Jeremias? Vamos acompanhar primeiro o que falou o Felipão, surpreso com essa venda? Olha aí. Eu sei que nos últimos 3 dias, ou 4 dias, se domingo, segunda e terça, ele não apareceu para fazer tratamento. Isso eu sei. Agora, saída dele eu não sei. Até agora, não sei de nada. Eu estou preocupado, estava olhando o jogo, não sei o que houve. Então, eu sei que pelas fichas de treinamento ele não compareceu. O que houve, eu não sei. Como é que o comandado não sabia? Só um pouquinho. Pera aí, só um pouquinho. Um ativo de 8 milhões de euros, vice-artilheiro do time, não vai treinar e o treinador é pego de surpresa? E não vai treinar uma vez, ele faltou 3 vezes. Isso aí é gestão, né? Inclusive gestão de vestiário, que é aquilo que a gente comentou ontem, se não me engano, né? É verdade. A parte essa história, sem Ferreira, o Grêmio venceu o Vitória por 1-0. Vamos acompanhar o gol dessa partida, a vitória do Grêmio em cima do Vitória. Um pênalti pra lá de bizarro, o cara meteu um mãozão na bola na pequena área. Jeremias, parece eu jogando, totalmente atrapalhado. Totalmente mas atrapalhado. Aí acertou o VAR, né? Porque a gente não viu na hora e tava culpando o Jean-Pierre por perder esse gol, né? Jean-Pierre meio que acordou o susto ali na hora de fazer a finalização. Mas vamos combinar? Esse gol vai pra estatística. Daqui 10 anos, Glauco, nós vamos nos lembrar dessa terça-feira por causa do Ferreira. Sem dúvida. E até porque o Grêmio jogou mal de novo, né, Glauco? Nossa, eu fiquei imaginando o Jeremias. Jeremias, se tivesse que fazer a crônica do jogo, reportagem desse jogo, eu dormi no início e acordei no fim. Que jogo ruim, rapaz. Sabe o que foi pior, Glauco? A gente vai mostrar agora uma sequência. Atenção, volta pra mim aqui. Volta pra mim aqui, diretor. Mas atenção que pra ruim, você. rapaz. Meu aniversário, eu posso. Olha só, o Ricardinho, ele tá colecionando gol perdido. Tá muito feia a coisa, Ricardinho, pelo amor de Deus, calibra esse pé. Olha essa sequência, gente. Olha a sequência do Ricardinho de gols perdidos inacreditáveis. Contra o Brasiliense, absurdo. Depois no rebote o cara ainda mandou Esse na é lua. o André fazia. No Grenal, o último jogo do Gauchão, também errou. Nossa! Esse o André não fazia. Eu fazia sim. Quase na marca do pênalti contra a LDU, pra fora. Contra o América Mineiro, pra fora. E ontem, atenção, este foi o lance. Gente, o que tá acontecendo com esse jogador? Eu acho que no banheiro ele erra o vaso, hein? Desculpa aí. Nossa! Essa é a própria. Atacante, tem que fazer gol. Não, tem que aumentar o tamanho do arco ali. E ele foi muito cobrado, né, Jeremias? Nas redes sociais a gente tem até a imagem dele pedindo para que aliviem para os familiares dele. Atenção, olha só. Ele deixou aberta a DM dele, ou seja, qualquer um pode mandar mensagem para ele nas redes sociais. Só que tem muita gente xingando até os familiares dele. Achei muito corajoso que ele deixe aberto para que os torcedores mandem mensagem. Mas será que é o momento, Jeremias? Acho que dá uma resguardada, né? Mas isso é um sinal da fase que o Grêmio está vivendo. Eu vou repetir, o Grêmio perdeu o vice-artilheiro e o Grêmio disse que não sabia, que ele não estava indo treinar. O centroavante perde gol e vai colocar na rede social. Pessoal, não ameacem minha família. Mandem mensagens a mim. Olha o momento que o Grêmio está vivendo, Glauco. Eu diria assim, algo errado não está certo. E segunda-feira o Grêmio tem desafio importante contra a Chapecoense. Precisa ganhar adversário direto na luta contra o rebaixamento.
Enquanto isso, o Inter joga no domingo contra o Flamengo. Inter que não tem o Maurício lesionado vai ficar um mês fora. Bom, vamos falar então de Libertadores, que infelizmente não faz mais parte da vida da dupla Grenal. Fluminense 1, Cerro Porteño 0 na tela para você. Gol do Fred, Fluminense classificado para as quartas de final. Depois desse gol, na sequência a gente vai ver como é que ficou o desenho das quartas. A gente pode ter, e você acompanha tudo aqui no SBT, a gente pode ter semifinais com brasileiros. Flamengo e Olímpia, embaixo ali Barcelona do Equador e Fluminense, do outro lado Atlético Mineiro e River Plate, São Paulo e Palmeiras. Podemos ter semifinais brasileiras e lembrando, você acompanha essa Libertadores, toda a Libertadores, só aqui no SBT, exclusivo em TV aberta para você. Até o final a gente vai estar acompanhando, mesmo que infelizmente sem Grêmio é internacional. Vamos falar de Olimpíadas então, porque a gauchada segue fazendo bonito em Tóquio. Temos gaúcha avançando no vôlei, bota na tela para você aí, Richard. A Fernanda Garay atuou hoje, o Brasil venceu as russas 3-1 e a seleção pega a Coreia do Sul nas semifinais. Brasil perto aí de uma medalha olímpica. E na vela, infelizmente, a Fernanda Oliveira e a Ana Barbachan se despediram. Elas foram nonas na classificação geral na corrida final. Mas se não deu para as gaúchas na vela, e quem sabe dê para a gaúcha no vôlei, teve baiana fazendo bonito na maratona aquática. André, são 2 horas nadando. Nossa. 10 quilômetros. Põe na tela as imagens da Ana Marcela Cunha, que é medalhista de ouro, 4ª Olimpíada dela, medalha de ouro inédita para o Brasil na maratona aquática. São 2 horas de natação sem parar. 2 horas. Ela me 2 lembra... e pouquinho, né? 2 e mais um pouquinho. Isso. Imagina. Ela me lembra eu, nos tempos áureos, na discoteca. Nada, assim? nada. Tá bom. Acho que por hoje chega, né? Sabe o que é discoteca, né? Não sei. Reunião dançante. Isso aí. Na reunião dançante. Vamos lá. Vamos encerrar, gente. Valeu. Gente, Por fica hoje aí, só. parabéns, grande abraço pelo teu aniversário. Valeu. 30 aninhos, Matheus Schenck. Gente, olha só. Matheus Schenck. Gente, antes da gente encerrar, a gente tem um pedido, né, para fazer, um alerta, na verdade. A gente vai falar amanhã sobre os cuidados para quando a gente se aquecer, né? Que a gente vai se aquecer dentro de casa, vai se aquecer com segurança. A gente teve o caso lá da secretária de Gravataí, que infelizmente ela e o marido morreram por vazamento de gás. Mas vai lá no nosso Facebook, porque a gente tem uma publicação querendo justamente a participação de vocês, alertas, cuidados. A gente vai mostrar um caso de um colchão que pegou fogo com um lençol elétrico. Então vai lá e deixa lá a sua opinião, sua sugestão. A gente volta amanhã a partir das 11h30. Dúvidas também, vai lá no Facebook e escreve. 19h20 tem uma segunda edição. Tchau, gente. Tchau, parabéns, Matheus. Tchau, tchau. Valeu, tchau.